Toyota Corolla, por que tem um dos conjuntos mecânicos mais confiáveis do nosso mercado? Vamos falar hoje tudo aqui sobre o projeto do motor de um dos carros mais procurados e simplesmente um dos mais vendidos no mundo. Mas é claro que primeiro temos que falar um pouco do histórico desse motor, do histórico do Corolla aqui no nosso mercado e ver como que foi a evolução desse propulsor aqui ao longo dos anos, né? O Corolla começou a ser vendido no Brasil lá por volta de 1993, na sua 7ª geração, né? E nessa época, basicamente, ele tinha dois motores, o 1.6 16 válvulas e o 1.8 16 válvulas. O 1.6 era da família 4A FE e o 1.8 família 7A FE. O 1.6 tinha uma potência de 106 cavalos, já o 1.8 entregava 115 cavalos de potência, sendo que de 1999 em diante ele ganhou um cavalinho a mais. Falando aqui primeiramente do 1.6, né, o 4A FE, ele vinha com duplo comando de válvulas no cabeçote, sendo que o perfil ali dos câmbios, né, eram desenhados para que esse motor entregasse mais eficiência e economia de combustível. Principalmente também torque em baixa, porque esse motor ainda não contava com variador de fase. Mas ele era sincronizado por correia dentada ainda. Olha só, para quem acha que todos os Corolla vinham só com corrente, esses primeiros aí usavam correia dentada. Tuchos mecânicos que exigiam um ajuste de folga de válvulas periódico preventivo a cada 100 mil quilômetros e o bloco sempre de ferro fundido com um cabeçote em alumínio. Então aqui já tinha uma certa tecnologia mais avançada aí para a época, né? Taxa de compressão de 9,5 para 1 e a principal diferença desse bloco 4A FE, né, do 1.6 para 1.8, é que o 1.6 ele era 15,4 milímetros mais baixo, então usava uma biela mais curta também. Então, para ter um pouco mais de torque, era necessário também que o bloco fosse mais alto, ter uma cilindrada maior, por isso veio o 1.8 ali juntamente, né? Já o 1.8 também usava correia dentada para sincronizar o comando de admissão com o eixo virabrequim, só que entre os dois eixos de comandos, né, eles eram acoplados por engrenagens, então o sincronismo ali era um pouco diferente. Mas 1.8 aqui também vem com tuchos mecânicos. O bloco também é de ferro fundido com cabeçote de alumínio, só que aqui a junta entre o cabeçote e o bloco já é no modelo metálica. Coletor de admissão integrado ao cabeçote e vinha com acelerador ainda a cabo. Injeção eletrônica multiponto, né, com avanço digital de ignição. A taxa de compressão aqui do 1.8 era a mesma do 1.6, 9.5 para 1. E como eu disse, né, a principal diferença aqui era o comprimento da biela, né? Então, o curso desse motor 1.8 era de 85 milímetros. O 1.6 tinha um curso de 77 milímetros, sendo que os dois têm o mesmo diâmetro de pistão, que é de 81 milímetros. O 1.8 aqui, ele vinha com virabrequim fabricado em liga de aço vanádio, com sistema de amortecimento para vibrações. Então aqui o motor aqui gerava um pouco mais de vibração, o motor que gera um pouco mais de torque, um pouco mais de calor. Então ele tinha um sistema diferenciado aqui para minimizar essas vibrações. E uma curiosidade aqui interessante, esse motor 1.8 7A FE do Corolla, ele é um dos poucos motores no mundo que é do tipo não interferente, ou seja, os pistões ali com as válvulas, eles nunca vão se colidir. Então, apesar desse motor ser sincronizado por correia dentada, mesmo se acontecer o rompimento dessa correia e esse motor rodar todo fora de sincronismo, as válvulas não vão se chocar com os pistões ali. Tem uma folga, tem um espaço ali de segurança. Então, é um motor que não vai ter problemas, consequências graves, caso ocorra o arrebentamento dessa correia dentada. E na época, ele foi projetado para ter uma estimativa de durabilidade de 480 mil quilômetros. Olha só como era bem diferente dos dias de hoje, né? E é fácil que um motor desse também passe muito à frente dessa estimativa de quilometragem. Não é incomum ver esses motores aí com mais de 1 milhão de quilômetros rodados. E esse propulsor 1.8 ficou em linha no Corolla, né, como eu disse, de 7ª geração e também o de 8ª geração, até 2001. O 1.6 saiu de linha lá em 98. Então, já em 2002, né, quando foi lançada a 9ª geração do Corolla, né, o famoso Corolla Brad Pitt como modelo 2003, aqui já veio toda uma nova família de motores, né? Começou ali com o 1ZZ FE, que é o
1.8 VVTi, o famoso VVTi aí da Toyota. E inicialmente ele tinha 136 cavalos de potência, era um motor ainda apenas a gasolina, mas duplo comando de válvulas no cabeçote, e aqui ele já era sincronizado por corrente. E por que ele se chama VVTi? Porque agora ele vinha com variador de fase no sistema de polia, no sistema VVT, integrado ali no coletor de admissão. Então, o motor que muda o comportamento em baixos giros para entregar mais torque nessa situação. E em altos giros também ele muda novamente o comportamento para não perder em alta. Então, é um motor ali que trabalha bem em praticamente toda a faixa de giros, mas ainda vinha com tuchos mecânicos. Só que o bloco do motor aqui agora, ele era do tipo open deck, ou seja, as camisas vêm separadas ali do bloco, né? Então o bloco, ele era de liga de alumínio, só que as camisas vinham em liga de ferro fundido. Então, aonde precisava ter mais reforço estrutural, ter mais resistência mecânica, vinha dessa forma. Aonde não era necessário tanta resistência mecânica e sim era necessário uma maior troca térmica, porque o bloco de alumínio ele consegue retirar calor do motor com mais facilidade através do líquido de arrefecimento que passa ali, acabou sendo um sistema bem mais eficiente. E o cabeçote sempre em liga de alumínio. A taxa de compressão aqui já mudou para 10:1. E o óleo recomendado aqui nesses motores 1ZZFE é a viscosidade 10W30 ou 5W30. E é um motor que pega 4,2 litros considerando a troca com filtro. Esse motor na época atendia às normas de emissões lá da Europa, né, que é a Euro 3 e Euro 4. E aqui também ele já vinha com bobinas de ignição individuais. Então, uma bobina para cada cilindro para permitir uma melhor frente de chama, uma maior eficiência ali dessa queima do combustível. Mas ainda vinha também com acelerador a cabo, né? Então aqui ainda vinha um cabo de aço lá do pedal até a borboleta do acelerador. Os pistões aqui têm um diâmetro de 79 mm e o curso de biela é de 71. E um ano depois do lançamento desse motor, já em 2003, a Toyota lançou aí para o Corolla o motor 3EZ-FE, que é o 1.6, né? Esse motor, ele é basicamente o mesmo 1.8, só que com a cilindrada menor, e gerando aqui seus 110 cavalos de potência. Com isso, também a taxa de compressão ela mudou um pouco, ela ficou em 10.5:1. E para diminuir essa cilindrada, foi modificado a altura do bloco, né? E consequentemente o curso do pistão. Era 91 mm no 1.8, caiu para 81 no 1.6. O diâmetro do pistão é o mesmo no 1.6 e no 1.8, 79 milímetros. E a especificação de óleo também é a mesma do 1.8, assim como a capacidade também de lubrificante. E esse motor 1.8 ficou em linha no Corolla até 2008, que foi o último ano do Corolla de nona geração. É o 1.8 a gasolina, ele ficou até meados de 2007, quando ele foi atualizado para receber a tecnologia Flex, ali de 2007 para 2008. Então ele passou a ser chamado de 1ZZFBE. Esse B aí no meio significa bicombustível. Mesmo projeto lá do 1.8 a gasolina, só que aqui com 132 cavalos de potência na gasolina e 136 no etanol. Até a taxa de compressão ficou a mesma, 10:1. Assim como a especificação de viscosidade de óleo do motor. E esse motor ficou em linha no Corolla até 2011, quando ele já estava na sua 10ª geração. E nesse ano de 2011, esse motor ele foi aposentado e entrou uma nova família de motores, que é a linha ZR, né? Então esse 1.8 1ZZ-FBE, ele foi substituído pelo 2ZR-FBE. E mais ou menos na mesma época também foi lançado o motor 3ZR-FBE, que é dessa mesma família ZR, só que esse já é o 2.0. E a principal diferença dessa família ZR para ZZ é que esse ZR, agora ele vem com variador de fase para os dois comandos. Esse já é aquele chamado de Dual VVTi. Então, quando você vê um Corolla escrito Dual VVTi na tampa ali do motor ou no paralama lateral ali do veículo, pode saber que ele está usando o motor da família ZR. Se ele tiver escrito apenas VVTi,
ele está usando o motor da linha ZZ. Então aqui, essa família de motores, né, do 1.8 para o 2.0, a diferença basicamente é a cilindrada, né? E claro, a potência gerada. O 1.8 entregava 139 cavalos na gasolina, 144 no etanol. O 2.0, 142 cavalos na gasolina, 153 no etanol. Sendo que em 2015 esse 2.0 ele foi atualizado, né, para a linha G11 aí do Corolla e ele passou a entregar 143 cavalos de potência na gasolina e 154 no etanol. Mas todos esses motores da linha ZR, né, vêm também com o mesmo bloco open deck de alumínio com camisas em liga de ferro fundido, todos sincronizados por corrente, variador de fase para admissão e para o escape. E outra diferença também dessa família ZR é que agora eles contam com tuchos hidráulicos. Então, até a família de motores ZZ, você tinha que fazer o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, ou seja, todos os Corolla de 2011 ali para trás, né, todos os VVTi, você tem que fazer essa manutenção a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro, para esse motor não perder potência e não gastar mais combustível. Nos dual VVTi em diante, essa manutenção já não é mais exigida. E esses motores mais modernos, né, todos vinham também com a taxa de compressão de 12:1. Aqui já é um motor mais taxado um pouco. E a recomendação de óleo você pode usar aqui um 10W30 ou 5W30. Mas a capacidade é a mesma, 4,2 litros, seja para 1.8 ou 2.0. Só que aqui as normas de emissões também são diferentes. O 1.8 atendia a Euro 4 e Euro 5. O 2.0 atende a Euro 5 e também a Euro 6. Então o 2.0 aqui ele é ainda mais eficiente e um pouco menos poluente. Todos com bobinas individuais e aqui já vem também com acelerador eletrônico. Essa modificação eu não falei, mas ela veio desde o 1ZZ FBE, que era o motor do Corolla lá de 9ª geração e 10ª geração VVTi, só que já flex. Então aqueles flex não tem acelerador a cabo mais. E isso se estendeu, claro, né, para a família de motores mais modernas aí da linha ZR. E falando aqui de algumas medidas, né, o 1.8 e o 2.0 da linha ZR, todos têm o diâmetro de pistão de 80 milímetros. Só que, naturalmente, o 1.8 vai ter um curso menor, de 88 milímetros, enquanto o 2.0 tem um curso de 98 milímetros. E essa linha de motores ZR equipou o Corolla até 2019, né, que foi o último ano da 11ª geração. Já em 2020, quando foi lançada a 12ª geração do Corolla, algumas alterações foram feitas. O 1.8 continuou em linha, só que ele foi modificado para se tornar híbrido, né? Então aquele motor 1.8 flex dos Corolla híbridos que são fabricados até hoje. O 2.0 saiu de linha para entrar uma nova família de motores, que é a M20A FKB. É um motor um pouco diferente em alguns detalhes técnicos, né? Primeiro, vamos falar aqui do 2.0, né? É um duplo comando de válvulas, mesma coisa do anterior, bloco open deck de alumínio com camisas de liga de ferro fundido, sincronizado por corrente, só que aqui a potência é de 169 cavalos na gasolina, 177 no etanol. Só que na linha 2024 do Corolla, essa potência foi reduzida só no etanol para 175 cavalos. Na gasolina ficou a mesma coisa, para atender normas de emissões. E a principal diferença dessa família de motores M20A aqui, né, é que ele trabalha com um sistema duplo de injeção de combustível. Ele tem tanto um sistema de injeção direta quanto indireta. Então, em alguns momentos ali, ele injeta combustível mais no sistema de baixa pressão para reduzir emissões de poluentes, mas quando exige-se mais potência, o sistema de alta pressão trabalha mais. E esse motor ele vem com variador de fase para os dois comandos, naturalmente, mas ele pode alterar até mesmo o próprio ciclo de funcionamento em algumas situações mais específicas. Ele trabalha em ciclo Atkinson também para reduzir emissão de poluentes em algumas situações de baixa e média cargas. Tuchos hidráulicos também, naturalmente, e a taxa de compressão aqui é mais alta, 13:1. E, naturalmente, também esses motores mais modernos também usam óleos de menor viscosidade, né? Aqui você pode utilizar hoje um 0W20 ou 5W30, conforme o manual do proprietário. E a capacidade do cárter é de 4,6 litros, considerando a troca com filtro. E esse motor 2.0 que tem hoje no Corolla, ele já não compartilha mais a mesma família com o 1.8, né? O 1.8 aqui, ele é evoluído lá da linha ZR, né? Que falamos anteriormente, do Corolla G10 e G11. E falando desse 1.8, né, qual que foi a evolução que ele teve ali na linha 2020
em diante, né? Ele já é um motor flex, né, de qualquer maneira, né? Ele é abastecido com etanol ou gasolina, só que foi acoplado a ele o sistema híbrido, que é o híbrido pleno, né? Então ele tem um motor elétrico que ajuda a tracionar o veículo. O motor em si ele é o mesmo duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, só que a potência aqui ela é menor, 98 cavalos na gasolina e 101 no etanol. Mas ele trabalha em conjunto com o motor elétrico para entregar uma potência final um pouco maior, em torno de 122 cavalos quando combinados. E esse 1.8 aqui, ele também pode funcionar no ciclo Atkinson em alguns momentos. A taxa de compressão é a mesma do 2.0, 13:1, e o óleo recomendado também da mesma forma, 0W20 ou 5W30, só que a capacidade aqui ainda é de 4.2 litros, assim como na sua família ZR. E esse motor 1.8 híbrido, ele já atende a Euro 5 e 6. E trabalha com injeção indireta de combustível ainda, né? Então, o único motor do Corolla equipado com injeção direta de combustível é o 2.0 que tem hoje aí no nosso mercado, né? E falando um pouco dessa sopa de letrinhas, né? 1ZZ, ZR, FR, não sei nas quantas, o que significa cada letra, cada nomenclatura dessa aí pra gente não ter dúvidas, né? E para você que tá pensando em comprar um carro usado, tá pensando em trocar de carro, mas tem dúvidas se aquele carro que você está olhando foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um veículo em detalhes? Então, para te ajudar nessa hora, eu apresento a versão atualizada 2.0 do nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o Guia Completo. É um material que já está disponível para você há um bom tempo, mas que agora passou por toda uma reformulação, onde eu coloquei muito mais informações, um conteúdo bem mais denso, com vários exemplos práticos ali por imagens. Também o checklist foi atualizado, em que eu acrescentei lá um esquema gráfico para poder identificar melhor cada peça lá do checklist, para você não esquecer e não confundir nenhum item do veículo importante quando você for fazer uma avaliação. E nessa versão atualizada também foram abordados muitos novos tópicos sobre vários assuntos importantes que você tem que ficar ligado antes de levar um carro usado para sua garagem, tanto em parte de documentação, quanto de histórico de manutenção, procedência, falamos sobre quilometragem adulterada, vários assuntos imprescindíveis para você virar um expert em avaliação de veículos usados. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o Guia Completo, versão atualizada 2.0. Aquele primeiro dígito ali, né, se refere à geração do bloco do motor. Então, quando você vê lá 1ZZ, aquele número 1 é a primeira geração daquele motor. Se for, por exemplo, um 2ZR, é a segunda geração daquele bloco, né, que é o ZR. E assim por diante, né? O 3ZR é uma geração posterior a 2ZR. Os dígitos antes do travessão, né, com exceção do primeiro, né, se referem à família do motor. Então lembra que eu falei lá daqueles Corolla mais antigos, né, que é o 7A e 4A? É a família A de motores. Depois veio a família ZZ, a família ZR e depois a família 20A, né, que é o 2.0 mais atual do nosso mercado. E os dígitos depois do travessão se referem às configurações e tecnologias que esse motor utiliza, né? Então, pegando só essa parte aí da direita, olha só. A letra B significa que o motor ele é bicombustível. A letra E é que ele vem equipado com injeção eletrônica de combustível. Letra F significa que o comando de válvulas é duplo no cabeçote e ele vem com a configuração com desenho de câmbios voltados para entregar uma melhor economia de combustível. Alguns motores da linha Toyota vinham com a letra G, que é um motor com comando de válvulas duplo no cabeçote com configuração voltada para o desempenho. Então, é um comando, vamos dizer assim, mais bravo, né? Com essa nomenclatura G. A letra K significa que é um motor que funciona em ciclo Atkinson, mas ao mesmo tempo ele não é híbrido. É o caso do 2.0 que temos hoje no nosso mercado, né? O M20A FKB. E a letra X significa motor híbrido com ciclo Atkinson, que é o 1.8 que temos hoje aí no nosso mercado, né? O 1.8 híbrido, linha 2R FXB. E o que torna esses motores Toyota, né, mais especificamente os motores do Corolla, tão confiáveis, tão resistentes, né? Um dos principais fatores são os fornecedores de componentes
para a Toyota, né? Que ao longo dos anos sempre a montadora prezou por uma boa relação entre ela e seus fornecedores e sempre exigiu um altíssimo padrão de qualidade de fabricação e dos componentes que ela queria utilizar nos seus veículos, né? Então, por exemplo, vou citar só alguns fornecedores aqui que a Toyota tem ou já teve em algum momento aí da história no nosso mercado, né? A Aisin, hoje é conhecida como uma das fabricantes de transmissão automáticas de maior confiabilidade e durabilidade no nosso mercado, né? É uma fabricante japonesa que pertence também ao grupo Toyota e não fornece só para a Toyota, mas fornece para a Volkswagen desde 2008 esses câmbios automáticos também. Além de hoje também fornecer para Peugeot, a própria BMW usa câmbios da Aisin em alguns veículos. Então, é um fornecedor com altíssimo padrão de fabricação. Componentes de escapamento fabricados pela Eberspacher. Não vou falar esse nome em alemão, não faço ideia como pronuncia, mas tá aí escrito para você ver. É uma fornecedora de escapamentos aí bem conceituada também. Velas de ignição e bobinas da Denso, outra fabricante japonesa, assim como fornecedora de caixa de direção, que é a Getec também, uma das de maior confiabilidade hoje no nosso mercado, também fornecia para a Volkswagen em alguns anos modelo. Amortecedores Kayaba, também outra fabricante japonesa, assim como a Yazaki, que fornece módulos eletrônicos, chicotes elétricos, conectores e até o quadro de instrumentos. E as chapas de aço, né, para fazer ali as folhas da carroceria, né, fazer um capô, uma porta, uma tampa de porta-malas, são fornecidos pela Uzi Minas, que fabrica aço plano, chapas de aço também, uma das mais conceituadas hoje do Brasil aí, tá aqui na nossa região do Vale do Aço. Então, altíssimo padrão de qualidade com relação a fornecedores, né? E isso vem da filosofia de muito tempo atrás da Toyota, né, baseada em 4 pilares básicos, né? Qualidade, confiabilidade, durabilidade e conforto são as premissas que a montadora sempre utilizou na hora de projetar seus carros, né? Além disso, também se apoia em ideologias de conforto e tecnologia na medida certa, eliminando alguns desperdícios, cortando ali o inútil, alguns itens de valor agregado que talvez os clientes não estão dispostos a pagar ali no primeiro momento. Por isso que os carros da Toyota, geralmente, eles tinham um certo atraso, né, para entregar itens de tecnologia embarcada, coisas que eram lançamento, a Toyota demorava um pouco mais para colocar nos seus veículos, justamente para não colocar um valor agregado tão alto nos seus carros que prejudicasse depois a sua competitividade no mercado. A Toyota aqui estava investindo mais em qualidade de fabricação aí dos seus produtos, né? E é claro que temos vários exemplos disso, um deles até falamos lá no histórico desses motores, né? Que é o sistema de injeção direta de combustível. Ela custou a colocar isso nos seus carros. Vários outros de várias outras montadoras já tinham esses sistemas lá nos anos de 2010, 2012. A Toyota só foi começar a explorar isso em 2020 no Corolla. E mesmo assim, ainda trabalhando com um sistema duplo, né, de injeção direta e indireta de combustível. Turbocompressor, então, nem se fala, né? Até hoje, ela ainda não colocou isso no Corolla. Então, há esse cuidado em não colocar muita coisa, muita tecnologia que está ali recente, que ainda não foi testada muito arduamente pela montadora, né? Não foi identificada ali todas as falhas que esses componentes podem causar e colocar isso nos carros e depois via dar problema, via dar retorno, até mesmo recalls aí dos mais variados, né? Então, a Toyota ela prezou muito por isso ao longo dos anos, né? E é claro que sabemos, né, que vários modelos aí de motores que temos hoje no nosso mercado aí, como por exemplo, injeção direta de combustível, sofreram bastante com problemas de carbonização, né? Causado geralmente por um combustível de baixa qualidade e também aqueles componentes mais caros ali, né, de bicos injetores. Então, o Corolla geralmente já não utilizava esses componentes de substituição mais cara. Além disso, os motores Toyota são sempre desenhados para dissipar mais calor e energia, né, como é o caso do bloco de alumínio com só as camisas ali em ferro fundido, né? E existe também sempre um cuidado de posicionar o motor sempre um pouco mais abaixo ali no cofre para permitir um desenho de capô mais baixo e melhorar também o coeficiente aerodinâmico, melhorar a estabilidade, porque também com o peso mais abaixo, o centro de gravidade do veículo como um todo ele baixa. Além disso, os carros da Toyota são sempre mais leves.
o que facilita o desempenho, melhora o consumo de combustível, não há necessidade de colocar um motor com tanta tecnologia para gerar tanta potência, sendo que os carros já são relativamente leves, né? Só para você ter um comparativo, a geração 7 do Corolla, de 1993 a 97, pesava algo em torno de 1.100 quilos. A geração 8, de 98 a 2002, 1.160. A geração 9, né, o Brad Pitt de 2002 e 2008, pesava 1.100 quilos também aproximadamente. Claro que esse peso varia um pouco, né, dependendo dos equipamentos que o carro tinha, se era a versão com câmbio manual ou câmbio automático. A geração 10 já aumentou um pouco o peso para 1.250 quilos de 2009 a 2014. A geração 11, de 2015 a 2019, 1.310 quilos. E a geração 12, que também trabalha com sistema híbrido, que naturalmente vai pesar um pouco mais o veículo, de 2020 em diante, ali por volta dos 1.400 quilos, mas ainda assim comparado com outros híbridos plenos, o Corolla ainda é um dos mais leves. Então, é um dos fatores importantes para você não ficar exigindo tanto do motor, né? Um carro pesado que exige que você fique ali pisando mais fundo no acelerador, claro que vai causar um estresse maior ali para o conjunto mecânico e naturalmente também reduz um pouco a sua durabilidade, né? Também a Toyota sempre priorizou pela aquela configuração de cabeçote de duplo comando com 4 válvulas por cilindro. Ela não ficou inventando muita coisa. Não partiu para 3 cilindros, não partiu para 5 cilindros ou 2 válvulas por cilindro, que é uma configuração até bem aceitável, de boa robustez também. Só que os 4 válvulas por cilindro têm uma característica de encher melhor os cilindros ali, tem mais área, né? Mais espaço para admitir ar e combustível, né? Então, os cilindros enchem de forma mais eficiente, mais rápida, há um turbilhonamento melhor ali, uma atomização melhor do combustível e uma queima mais eficiente do que nos 2 válvulas por cilindro. E é claro que, por ter 4 válvulas por cilindro, basicamente é um motor que acaba perdendo um pouco de força em baixos giros, mas a Toyota sempre contornou essa situação muito bem, né? Usando um variador de fase, ou até mesmo o próprio desenho ali dos câmbios, dos comandos de válvulas mais voltados também para um melhor desempenho em baixos giros. Então, naturalmente, o motor 4 válvulas por cilindro ele já entrega uma melhor resposta em alta, mas com um comando mais desenhado para resposta em baixa, ele acaba trabalhando bem em qualquer regime de rotação. E isso é interessante, né? Um motor que, como ele trabalha bem em baixas rotações, você não precisa ficar esticando muito as marchas, né? Você pode trabalhar ali em 2.000, 3.000 RPMs, que ele já vai estar entregando uma boa faixa de torque, ainda mais com variador de fase em diante, né? Os VTI para frente. Então, é um motor que não fica muito ali próximo do limite máximo de RPMs, ou seja, é um motor que trabalha mais leve, é um motor que consegue reduzir o estresse de funcionamento ao longo dos anos e isso, consequentemente, aumenta a sua longevidade, a sua durabilidade. E para deixar isso ainda mais eficiente, né, na família ZR em diante, como eu já mencionei, os motores passaram a contar com 2 variadores de fase, né? Um para admissão, o outro para o escape. Então ele ficou mais esperto ainda em baixas rotações e ao mesmo tempo ele ficou menos poluente em altas rotações. As velas de ignição também sempre vinham especificadas para ter o composto ali do eletrodo com irídio, que são velas naturalmente que entregam uma maior durabilidade, bem mais do que uma vela convencional, e elas têm uma eficiência maior para produzir centelha. E isso melhora muito a queima do combustível, o aproveitamento máximo ali das moléculas de combustível para não deixar passar nada ali sem queimar e, consequentemente, acabar gastando mais combustível. Então, essas velas de irídio ajudam muito nessa hora. Sem falar no sistema de ignição também por bobinas individuais, né, da família 1ZZ em diante, que também favorecem essa produção mais eficiente de centelha. Injeção de combustível sempre sequencial, permitindo ali um pulso por vez em cada bico, apenas no bico correspondente ao cilindro que estava entrando ali no tempo da admissão. Então, também reduz o consumo de combustível comparado com sistemas injeção multiponto ali por bancos ou multipontos mais convencionais. Coletor de escapamento também vem sempre integrado ao bloco. São tecnologias que outras montadoras demoraram um pouco para usar, mas a Toyota já trazia isso já há um bom tempo. E isso permite que, já ali na fase fria de funcionamento do motor, o catalisador atinja a temperatura de funcionamento o mais rápido possível, que é acima dos 300 graus Celsius. Isso faz com que esse motor saia daquela
fase fria o mais rápido possível, ele chegue na temperatura de funcionamento também mais rápido, o que reduz o consumo de combustível, né? Sabemos muito bem que motor em fase fria gasta mais combustível, né? Também a Toyota sempre prezou por trabalhar com a taxa de compressão mais baixa para poder trabalhar também com o menor atraso ali no avanço de ignição. E isso também permite que esses motores não sofram tanto com combustível de qualidade inferior e problemas de pré-detonação, pré-ignição que podem também comprometer bastante a durabilidade de um propulsor. Além disso, também esses motores Toyota sempre permitiram uma ampla faixa de viscosidades de óleo, né? Então, nesses mais antigos, por exemplo, dava para usar um 10W30, 5W30, 20W50, 15W40, dependendo do ano de fabricação ali, sendo que só foi adotar uma viscosidade mais moderna, com uma baixíssima viscosidade, nos motores fabricados de 2020 em diante, né? Usando ali um 0W20 ou um 5W30. Então, a Toyota também sempre permitiu essa maior intercambiabilidade de óleo lubrificante sem comprometer a lubrificação, sem comprometer também a perda de energia do motor com um óleo de maior viscosidade, né? E isso permite também que seja mais fácil, né, para o usuário comum manter esse carro, achar um óleo correto mais facilmente. Então, é um motor que mesmo você usando várias especificações aqui diferentes, ele dificilmente vai dar problema, né? Então, foi projetado para ser dessa forma. Outros motores de outras montadoras costumam ser um pouco mais exigentes, né? Por exemplo, o Volkswagen só permite VW50200 ou 50888, dependendo do ano de fabricação. É um óleo mais específico. Se você sair daquela especificação ali, esse motor acaba formando borras ali, problemas de lubrificação com muita facilidade. Então aqui o Toyota ele é projetado para usar praticamente qualquer viscosidade de óleo, né? Claro que salvo algumas exceções, né? Para isso você tem que consultar lá o manual do proprietário, o manual de manutenção do seu veículo no ano modelo e verificar lá certinho qual o óleo que ele pode utilizar. Sincronismo por corrente é outro bom ponto positivo, né? Estamos vendo hoje aí vários veículos sincronizados por correia dentada, correia banhada a óleo que estão dando problema com facilidade, justamente por má especificação de óleo. Um sincronismo por corrente já não tem esse problema. A corrente ela trabalha também ali lubrificada pelo óleo, só que ela não vai arrebentar se o óleo ali estiver um pouco fora da especificação. É uma corrente metálica, né? Então, ali só numa situação muito adversa que ela pode arrebentar, mas é raríssimo disso acontecer. E ela dispensa qualquer manutenção periódica preventiva que uma correia dentada convencional também exige. Se você não ficar esperto, ela pode arrebentar ali em algum momento. Então esses motores Toyota geralmente passam muito fácil ali dos 150, 200 mil quilômetros sem maiores problemas de corrente de distribuição ou tensor ali da corrente. Também todos os motores, com exceção do híbrido, sempre usaram injeção indireta de combustível, né? Como já mencionei, é um sistema mais barato de você manter, né? Os bicos injetores são mais baratos, bomba de combustível é mais barata, todo o sistema ali também trabalha com uma pressão menor e também sem falar que um sistema indireto, né, de injeção de combustível, que joga o combustível ali antes da válvula de admissão, na parte anterior dessa válvula de admissão, ele favorece para que não ocorra a formação de carbonos ali, de depósitos de fuligem com certa facilidade, porque toda aquela parte ali da admissão ela está sempre sendo lubrificada pelo próprio combustível e é mais difícil de ocorrer esse problema. Só em algumas situações de muita alta quilometragem, usando muito combustível de baixa qualidade, que isso talvez possa ocorrer. Então, ponto bem positivo também. A Toyota também foi sempre referência em robótica, sempre um passo à frente com relação a padrão de qualidade e precisão na fabricação dos seus componentes. Então, também aqui um outro ponto que joga a favor na qualidade dos seus produtos finais aí. E como eu disse, né, mesmo que os concorrentes inovem em tecnologia, a Toyota ela sempre demora um pouco mais para implementar algumas coisas nos seus carros, né? Primeiro, ela faz vários testes, muitas e muitas vezes, até aquilo funcionar bem, para ela ver se tem qualidade, ver se tem confiabilidade e conseguir eliminar o máximo possível de falhas que um sistema possa ter no seu veículo. E com isso ela garante sempre uma ótima confiabilidade aí dos seus produtos. Mas ainda houveram épocas em que a Toyota inovou em algumas tecnologias, né? Por exemplo, ela foi a primeira
no mundo a produzir um veículo híbrido em série, né, que é o Toyota Prius, em 1997. E em 2015 ela também produziu o primeiro movido a hidrogênio, que é o Toyota Mirai, né? Então ela inova em algumas tecnologias, mas para ela colocar isso para o mercado, ela já pesquisou essa tecnologia, já testou isso aí por muitos e muitos anos. Então já eliminou boa parte dos problemas. É claro que falhas podem ainda ocorrer, mas a Toyota tem essa filosofia de eliminar o máximo esses riscos. E para o futuro, claro que a Toyota está mirando as tecnologias que temos hoje aí. Olha, por exemplo, ela já está desenvolvendo novos propulsores 1.5 aspirado e turbo e 2.0 turbo, só que ambos 4 cilindros, e que poderão funcionar com gasolina, diesel, hidrogênio e ainda vão ser auxiliados por um motor elétrico. Então, de fato, vão ser uns motores bem híbridos aí, né? E vai garantir uma eficiência térmica muito boa. Só a título de curiosidade, a Toyota hoje é uma das montadoras que produzem motores com maior eficiência térmica do mercado, né? Já ultrapassando aí os 40%. Ou seja, o que são esses 40%? Quanto de energia que entra no motor e quanto que sai do motor para a transmissão. Como que a energia entra? Seja pelo combustível líquido, seja pelas baterias, né? Se for um híbrido, né? Se for energia elétrica, e quanto que ela consegue entregar ali na tomada de força para transmissão, né? Então, de toda a energia que entra no motor, sai mais de 40% já para as rodas, né? Porque todo motor térmico ele tem suas perdas energéticas de atrito, de calor e várias outras, mas aqui a Toyota ela consegue uma eficiência energética muito boa e com esses motores futuros aí ela pretende ter uma eficiência energética ainda maior. Mas para o que temos hoje no nosso mercado também comparado com os concorrentes, já deu para perceber o porquê desses motores Toyota serem tão confiáveis e serem tão procurados hoje aí no mercado, né? Mas me diga você, teria um Corolla, compraria um carro desse hoje? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo mais técnico, falando de projetos mecânicos, vou deixar aqui uma playlist completa que eu já falei de vários projetos de outros motores que temos no nosso mercado. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.